Na terceira fase da guerra, que a gente chama de Nova Guerra de Movimentos. Ela vai durar do finalzinho de 1917 a 1918, eu esqueci de colocar ali, né? A gente tem a concentração das tropas alemãs na frente ocidental, uma segunda batalha do Marne, porque com a entrada dos Estados Unidos a gente tem também um reforço da Tríplice Entente, e aí, gente, a gente tem o início das derrotas alemãs, né? Eles não estão mais brigando com a Rússia, eles inclusive ganharam territórios importantes do território russo, mas eles começam a enfrentar problemas em relação à Tríplice Entente na frente ocidental. E esses problemas vão resvalar na Alemanha e a gente vai ter uma revolução popular que vai derrubar o imperador alemão, vai derrubar o Segundo Reich e vai criar o que a gente chama de República de Weimar. Acho que o Juvenal falou sobre isso com vocês. Não sei se ele já falou sobre a Rosa Luxemburgo, mas é o período em que os alemães deixam de ser um império, eles derrubam o imperador, porque o imperador começa a perder a guerra, e fundam uma república, naquela ideia de que numa república a gente escolhe o governante, pode cobrar do governante, né, os anseios populares. Essa República de Weimar percebe que a guerra está sendo perdida, né? Que inclusive é possível que os exércitos da frente ocidental comecem a avançar sobre o território russo, sobre o território alemão, e aí então entra os Estados Unidos. Como? Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, um presidente chamado Woodrow Wilson, depois eu escrevo o nome dele, ele propõe, né, ao governo da República de Weimar, ao novo governo alemão, a assinatura de um armistício. O que é um armistício? Um armistício é quando a gente assina a deposição de armas. É como num filme, se a gente jogasse as armas no chão e dissesse assim, olha, agora a gente joga as armas no chão. E esse armistício é assinado no final de 1918, tendo como base, né, a proposta do presidente dos Estados Unidos, que é chamada de 14 pontos de Wilson, ou paz sem vencedores. O que isso significa? Significa que a proposta dos americanos, basicamente dizia, vamos cada um aceitar o seu prejuízo, recolher os seus mortos, ir para casa e fazer a contabilização de tudo isso. A ideia é que todo mundo quis a guerra, que todo mundo assumisse as consequências dela. E aí então, o governo alemão assina esse armistício junto com os países da Tríplice Entente, junto com o Império Austro-Húngaro, e esse armistício diz que no ano seguinte, em 1919, as potências europeias se reuniriam no Palácio de Versalhes para assinar o tratado oficial de guerra, porque toda guerra precisa terminar com um tratado de paz, para que cada um saiba quem perdeu, quem ganhou, e enfim, quais são os prejuízos e indenizações, tudo bem? E os tratados de paz a gente fala na próxima aula. E é isso, valeu!